A paz do Senhor, queridos irmãos, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, chegamos ao final de mais um trimestre e temos aqui como base o texto de São João 3, versículo 1 ao 16, para nosso comentário de hoje. Haja vista ser um comentário bem sucinto, né? Mas vamos estar aqui discorrendo assim, alguma coisa a respeito da lição número 13. Que a lição tem por base o novo homem em Jesus Cristo. O tópico 1 diz o novo nascimento, ou melhor, o nascimento do novo homem. Subtópico 1 diz nascido não do sangue nem da carne. O evangelista São João aqui ele faz menção do homem nascido, né? Não da carne nem do sangue, ou seja, ele está falando do novo nascimento a partir do momento em que o homem passa a viver em novidade de vida, tomando a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Tá certo? Então aqui ele fala, né? Apesar do pecado, o primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Então aqui ele fala do novo nascimento, né? Os irmãos conhecem a passagem, que ali o encontro Nicodemos teve com Jesus para saber a respeito de como fazer para entrar no reino de Deus. E o homem só pode herdar o reino de Deus ao partir de tornar-se nova criatura em Cristo Jesus através da fé e da transformação de vida, né? O segundo tópico diz assim: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus, ou seja, né, isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação, né? Então, logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, ou seja, quando o homem aceita a fé em Jesus Cristo, renuncia ao mundo, ele renasce para Deus, posto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, quando o homem reconhece que é pecador e que depende inteiramente de Deus, ele professando a fé em Cristo Jesus, confessando os seus pecados e aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador, ele se reintegra novamente na família de Deus, né? Através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Terceiro subtópico, nascido da água. Vemos aqui que o novo nascimento ele faz parte da vida de uma nova criatura. Lógico, uma criatura nova. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então essa nova criatura, ele começa um novo calendário na sua vida, né? Como Israel, aconteceu com Israel na saída do Egito, que eles tinham o calendário civil, né? Mas no momento que eles deixaram o Egito, deixaram a escravidão do Egito, começou um novo calendário na vida do povo de Israel. E aí começou o calendário sagrado. Nós temos também uma nova contagem na nossa vida, a partir do momento que fazemos uma entrega a Deus. Mas essa entrega ela tem que ser total, não pode ser parcial, porque Deus não aceita nada pela metade. Deus quer tudo, em todo momento. Deus quer dos seus filhos tudo o que eles podem
oferecer de melhor. Então aqui fala do nascimento da água e do Espírito, né? Ou seja, do Espírito Santo, nascer do Espírito de Deus. E da água é referente ao batismo, né? O homem será imergido na graça de Deus, né? Através do reconhecimento que ele passou a experimentar, reconhecendo que Deus é tudo e que ele não é nada e que depende de Deus para todas as coisas. Então aqui, meus queridos irmãos, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que dependemos de Deus. E quando isso é feito na vida do ser humano, ele experimenta uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui vem o quarto tópico falando do nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, né? Só é possível a regeneração através na vida do pecador arrependido. Ele quem opera, ou seja, o Espírito Santo é quem opera o novo nascimento. E esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Esse ato regenerador, ele é proveniente da graça divina. Ou seja, é o maior milagre que o ser humano experimenta. É o ato regenerador do Espírito Santo na sua vida, para que ele torne-se uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí ele passa a viver as promessas de Deus, ele passa a viver como filho de Deus, ele passa a viver como herdeiro de Cristo e co-herdeiro de Deus. Tá certo? Como herdeiro de Cristo, e nós, como seus co-herdeiros, passamos a entender que o céu só é possível alcançar através da nova natureza implantada no homem pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, agora vamos para o tópico 2 da nossa lição, a justificação do novo homem. Aqui no primeiro subtópico diz a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas aparentemente, meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Está em Isaías 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Esse é o único meio que o ser humano encontra para ser justificado diante de Deus. O apóstolo João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, acredito que todos, ainda que de uma forma bem superficial, sabem qual é a função de um advogado diante do juiz, de um juiz. A função de um advogado diante do juiz é inocentar o culpado. E ele só pode fazer isso, ou melhor, isso só pode ser feito, no caso, através de Jesus Cristo, né?
nosso Salvador, a Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem, disse Paulo. Então as nossas melhores justiças para nada servem, pois são deficientes e são muito falhas. A justiça humana não pode jamais dar ao pecador condição de justo. Somente a justiça divina, através dos méritos de Jesus Cristo. Graças a Deus. A partir desse processo do novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Ou seja, a partir do processo do novo nascimento, diante de Deus, a nossa condição, ela é justificada por Cristo, a nossa condição de ser humano, mas remido. Então Jesus Cristo nos justifica diante de Deus através da nossa fé. Tópico 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Então, queridos, acreditamos nisso, pois ninguém se salva por méritos próprios. Ninguém encontra justificação pelos seus próprios feitos. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então o homem torna-se nova criatura, é absorvido por Deus da sua condenação, e Paulo diz que a cédula que era contra nós, ela foi cravada na cruz de Cristo. E por isso nós alcançamos pela graça de Deus o status de pecadores justificados em Cristo Jesus. Tópico 3 diz: o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve com o ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Haja vista o que aconteceu com o ladrão lá na cruz. Um zombava, afirmando: se tu és filho de Deus, salve-te a ti mesmo e salve a nós. E o outro responde: você nem ainda teme a Deus. Nós sim, os nossos atos merecem isso. Agora este homem é justo, ele nada fez. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o novo homem é justo porque Jesus o justifica, não porque não pelos seus méritos próprios, mas ele é justo porque o Senhor Jesus o justifica diante de Deus, posto que Jesus é o nosso advogado.
Ele é o que era dito na antiga Grécia, ele é o nosso Paráclito. O Paráclito era aquele amigo que acompanhava um amigo no tribunal para o defender, para o apoiar. Nós temos este amigo na pessoa do Espírito Santo, que é o nosso Paráclito. Jesus justifica os injustos e eles tornam-se filhos de Deus por adoção de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Deus abençoe e continue negando-se a si mesmo. Continue servindo a Deus com alegria. Continue crendo nas promessas de Deus, que o céu é prometido a você, que morre um pouco todo dia. Tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos, queridos, para o terceiro tópico da nossa lição. Tem por título a santificação do novo homem. A santificação como posicionamento, diz o subtópico 1. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto como não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. A santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Haja vista a necessidade do ser humano, quando dá um passo para Deus, a necessidade de santificação que ele tem. Aqui diz que não é somente isso, né? Diz o comentarista, que ele torna-se, né, propriedade exclusiva de Deus e posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Ser santo, irmãos, é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Logo as obras da carne, logo os desejos da carne, os desejos do próprio coração do ser humano, eles não devem mais influenciar o homem, pois ele fez uma escolha entre ficar com Deus e ficar com o mundo. E quando ele escolhe estar com Deus, essa escolha é certa. E ele começa agora um novo processo na sua vida terrena e espiritual. Terrena porque os seus feitos agora são feitos na luz. Espiritual porque o Senhor o santifica através dos seus feitos diante da sociedade. O Senhor o santifica porque ele agora tomou uma postura, ele tomou uma posição diante de Deus. E agora ele procura viver em novidade de vida. Então o posicionamento é esse. A pessoa toma agora uma atitude de viver uma vida diferente,
uma vida de transformação, uma vida que Deus aprova, uma vida separada do pecado, separada do mundo. E aí a sua caminhada, a sua jornada aqui na terra é uma jornada em processo de santificação. Tópico 2. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a algum longo disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Qual é a estatura do Filho de Deus? A Bíblia diz que a estatura do Filho de Deus, a estatura da medida de Cristo, a estatura de varão perfeito, essa é a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. É possível o homem ser perfeito? Dificilmente, mas com a ajuda de Deus, ele até consegue ser considerado perfeito. Pois enquanto vivemos neste mundo, devemos sempre procurar fazer o melhor. E fazendo o melhor, você está em busca da estatura perfeita, que é a medida de Cristo. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, é indispensável, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade para que em tudo sejamos, perfeição e santidade para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem que foi perdida lá no Éden, ela pode ser reconquistada agora, através de um passo que você dá para Deus. Um passo decisivo, né? Porque Deus sabe quando o homem se converte de todo o coração, ele conhece. O coração é a terra que só Deus pode esquadrinhar. Nem o próprio homem pode conhecer o seu coração, mas Deus o conhece. Tá bom? A santificação e a vontade. A santificação é a vontade de Deus para o novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Logo, se não tem santificação, não tem nova criatura. Se não tem santificação, não tem regeneração. E se não tem regeneração, não tem justificação. Pois, queridos, devamos conhecer esses três elementos: santificação, regeneração e justificação. Porque esses são os três pilares que asseguram ao ser humano a salvação plena em Cristo Jesus. Tá bom? Então, santificação do novo homem é impossível sem o processo da santificação. Tá certo? Então, para Deus justificar alguém, ele tem que procurar ser santo. Para Deus santificar alguém, ele tem que procurar ser justo. Então, a salvação do ser humano, ela reside nesses três pilares: santificação, regeneração e justificação. Processo esses que somente o Espírito de Deus pode efetuar na vida do homem. Processo esse que o homem de si mesmo
não pode produzir. Mas o Espírito de Deus na vida dele, aí sim, o Espírito de Deus na vida do homem produz esses 3 elementos na vida do homem, ainda nessa terra. Santificação, regeneração e justificação. Fique com esta palavra, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima.